Então, começando aqui na montagem da caixa de direção, vamos começar montando a cremalheira. Início aqui, temos a cremalheira em si e o suporte da cremalheira. Note que ele é bem longo e vai encaixar por aqui na caixa de direção em si. O primeiro passo para montar aqui é posicionar corretamente a cremalheira no seu suporte e iniciar a rosquear os parafusos manualmente. Apertando levemente os dois parafusos, temos a nossa cremalheira devidamente posicionada. Agora que vimos que ela está alinhada e bem posicionada, damos o aperto final. Depois de instalada, é necessário realizar a lubrificação da nossa cremalheira e do nosso suporte. Essas superfícies aqui terão deslizamento e aqui terá interação entre a cremalheira e o pinhão da direção. A graxa utilizada é uma graxa multiuso, não há necessidade de algo muito especial. Lubrificamos aqui levemente a superfície de contato do suporte da cremalheira com a carcaça e lubrificamos os vales da nossa cremalheira. Repetimos o outro lado do nosso suporte e está pronta a nossa lubrificação. Agora, para a instalação da nossa cremalheira na carcaça da direção, introduzimos por alguns dos lados. Aqui é importante observarmos que a cremalheira precisa ser centralizada no pinhão. Nosso pinhão tem 33 dentes e a nossa cremalheira possui 35 dentes. Desse modo, para garantirmos a centralização, vamos deixar passar um dente da cremalheira e logo após esse dente, vamos introduzir o contato com o nosso pinhão. Pinhão já engajado, basta pressionar. E aqui finalizamos a montagem da nossa cremalheira dentro da caixa. O próximo passo é a realização do fechamento da nossa caixa de direção. Posicionamos sua tampa e separamos os 4 parafusos utilizados. Após montada a nossa cremalheira, vamos realizar a limpeza do excesso de graxa. Uma observação importante é que para a limpeza desse excesso não devemos usar estopas. Ela solta fiapos e esses fiapos, além de deixar o manuseio da caixa mais difícil, você pode introduzir esses fiapos na parte interna da nossa caixa de direção. E isso daí vai prejudicar a nossa lubrificação e posterior uso da caixa. Este é o parafuso utilizado para o fechamento da caixa. Note que aqui, próximo à cabeça do parafuso, temos 2 arruelas. A arruela maior será para interação com a nossa tampa da caixa de direção. Do outro lado, utilizamos apenas uma simples arruela do tamanho nominal do parafuso e sua porca correspondente. Repetimos isso para todos os 4 furos. Depois de montado e apertados os parafusos, marcamos os parafusos já apertados com um giz de cor facilmente visível. Feito. O próximo passo para finalizarmos a montagem da caixa de direção é montar as garras que irão interagir com o braço de direção. Para montá-las é muito simples. Basta encaixá-las na ponta do suporte da cremalheira e alinhar o parafuso com o furo tanto no bracinho quanto no suporte da cremalheira. Com os parafusos já apertados, marcamos de novo com o giz de cera.
Observe também que as duas garrinhas são simétricas, de modo que você pode utilizar ambas em ambos os lados. E aqui está finalizada a nossa montagem da caixa de direção. Então, o próximo passo é montar nossa caixa de direção no chassi do veículo. Observar aqui que nós iremos interagir também com o assoalho do carro. Encaixando nessa posição, notamos que temos orelhinhas aqui no chassi para fixarmos o parafuso e a própria caixa. Ao encaixarmos na posição, vamos utilizar nosso parafuso com a cabeça para baixo do carro. Próximo parafuso, podemos colocar na diagonal para centralizá-lo. O próximo passo é apenas encostar os parafusos nos seus batentes e apertar pouco a pouco cada parafuso na forma de estrela. Nesse caso temos 4 parafusos. Vamos apertar o primeiro levemente aqui e o parafuso que está na sua diagonal. O próximo passo para a instalação do nosso sistema de direção é instalar a coluna de direção. Ela será a ligação entre a caixa de direção e o volante. Para instalá-la, começamos pela parte de baixo, na sua interação com a caixa de direção. Aqui, instalamos o pino do pinhão e faremos o seguinte: instalaremos o parafuso alinhado com o furo na caixa de direção e na coluna de direção. Após a fixação da coluna na caixa, vamos fixar a coluna no volante. Inserimos o volante na bilomba da caixa de direção ou da coluna de direção e encaixamos o mancal do volante no seu suporte. Após encaixado, vamos passar os parafusos do suporte do volante. Note que podemos ajustar a altura e o ângulo do volante no seu curso. O último passo é passar o parafuso da coluna de direção. Show! Agora, continuando a montagem, vamos montar a bandeja superior. Aí, para o carro 4x4, nós usamos a bandeja superior, é a que tem a fixação do amortecedor, ok? Então, só encaixar ela na orelhinha. E se for precisar de algum auxílio, usar sempre o martelo de nylon. Dá uma marteladinha nela, que ela entra, até os furos ficarem concêntricos. E depois vai tentando encaixar o parafuso. E tem que sempre se atentar em deixar a cabeça do parafuso para fora. Então, o parafuso da frente é assim, e o parafuso de trás é assim. Assim como na bandeja superior, na bandeja inferior é só encaixar na orelhinha e passar os parafusos da mesma forma. Agora, depois de ter as duas bandejas montadas e certamente apertadas, a gente vai e encaixa a manga de eixo. Encaixa os parafusos na manga de eixo. Deve sempre se atentar que o parafuso, da mesma maneira como é aqui na bandeja, o parafuso de cima fica com a cabeça virada para cima. E aqui na parte de baixo a gente monta o parafuso com a cabeça para baixo. Porque aqui no meio vai a homocinética. Então, se a gente montar com o parafuso com a cabeça para cima, depois ele não vai sair. Ele tem que ter um lugar para sair. E é isso. Ok. Depois disso, nós podemos montar o braço de direção. Também não tem muito segredo. Só com a cabeça do parafuso para frente. Passar aqui. E na outra parte do braço de direção, onde vai na manga,
nós encaixamos aqui e de baixo para cima nós passamos o parafuso. Agora nós vamos, depois de montado as bandejas, a manga, o braço de direção, nós partimos para o fox. Tem que só prestar atenção para ver qual que é o fox direito e qual que é o fox esquerdo, mas não tem muito mistério. Só fixar aqui e passar o parafuso, e aqui embaixo a mesma coisa. Agora, na hora de montar os pneus, tem que se atentar, porque pode parecer que não, mas o pneu tem do lado direito e do lado esquerdo. Por exemplo, esse pneu aqui, vocês estão vendo que os cravos estão para frente. Então os cravos tem que sempre estar para frente, então esse é o direito. A gente pode pegar como exemplo aqui, esse aqui, os cravos na mesma posição e o pisto está desse lado. Então esse é o pneu esquerdo e esse aqui é o direito. Aí, para montar, não tem muito segredo. Só encaixar aqui na roda. Sempre lembrar de, como tem alumínio aqui, tem que ter uma arruela antes e uma arruela depois. E lembrar também de dar um apertinho básico nas porcas até elas encostarem no pneu, e depois, quando for fazer o aperto de verdade, apertar em cruz. Então apertar, por exemplo, essa, depois essa, depois essa e depois essa. E é isso. E aqui vocês estão vendo que o pneu ainda está frouxo. Então você pega um dos parafusos e aperta ele. Depois disso, você aperta o da sua reta. Depois pega qualquer um dos outros dois e aperta o da frente. E com isso nós temos a roda fixa. Fala galera, então montamos a dianteira completa. Agora partimos para a traseira. O primeiro componente da traseira que a gente deve montar é o braço arrastado. Então só encaixar aqui, passar esse parafuso e apertar ele. Agora, para a montagem dos links, a gente tem que se atentar, porque tem dois tipos de links, tem um mais espesso e um mais fino. O mais espesso, ele vai ser o link inferior. Então a gente vem, encaixa ele aqui, nessa parte superior, e aí nós vemos aqui, encaixamos o link superior também. Agora a gente encaixa o link no braço arrastado. Dá pra ver que tem duas orelhinhas aqui, então são duas fixações. Primeiro o do link superior. E agora do link inferior. Aqui. E aqui. Agora é só apertar as porcas. Show, galera. Agora vamos nos atentar de novo para os detalhes dos cravos. Eles estão para frente e o pisto está aqui. Então essa daqui também é uma roda direita. Lembrando que o Carlisle não tem diferença entre roda traseira e dianteira, só tem diferença entre roda esquerda e direita. Show. Não tem mistério, só encaixar aqui. Com pelo menos uma arruela atrás e mais uma arruela aqui na parte da frente. E assim como na dianteira, lembrar daquele detalhe de só apertar as porcas em cruz, né? Ou em mais, como vocês preferirem. Então eu apertar primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Sempre apertando a sua oposta. E de resto é isso, galera. Não tem muito mistério para montar a suspensão. São só detalhes e como são muitos componentes, ela é um pouco demorada. Mas é isso. Valeu!